Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, realizado durante a Semana da Imunização. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Nós criamos a Semana da Imunização em 2021 para conscientizar e informar sobre a importância de todos nós mantermos a vacinação em dia. Todo o conteúdo da Semana da Imunização está disponível nas redes do Instituto, no Instagram, @Lado a Lado pela Vida, e no nosso portal, que é o ladoaladopelavida.org.br, e no nosso canal do YouTube, que é Lado a Lado pela Vida TV. E, por favor, acompanhe nas nossas redes, onde vocês vão acompanhar todos os nossos episódios. Neste episódio, vamos bater um papo sobre um assunto que nunca deixou de estar presente em nossas vidas. Muitos, às vezes, deixaram de lado, mas continua presente. E ele surgiu e está aí, e a gente, às vezes, não olha do lado, que é a Covid-19 e a vacina, que muitos também esqueceram. Para esta conversa, eu recebo uma pessoa que eu admiro demais, um grande amigo, que é o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, ele é pediatra, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigada, Renato, por aceitar o nosso convite, por estar aqui no nosso Lado a Lado Cast e por bater esse papo com a gente para falar de Covid-19, que a gente, sempre acaba te chamando para falar sobre esse tema e outros de imunização. E seja bem-vindo, Renato Kifuri. Eu que agradeço, Marlene, é um prazer estar com você aqui no Lado a Lado Cast. É o que você disse bem, né? A Covid-19 nos afligiu tanto, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos trancados em casa, há pouco tempo atrás nós estávamos com as escolas fechadas, há pouco tempo atrás nós estávamos vendo nossos pais pelo portão, sem chegar perto e dar beijo. Há pouco tempo nós estávamos sem vacina, trabalhando em hospitais e vendo as pessoas morreram e a gente parece que coisa do passado, né? E fazem 2, 3 anos que isso aconteceu e a gente pode hoje vivenciar um momento diferente, felizmente graças às vacinas, né? Exatamente. E para começar essa nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como está hoje, os esquemas vacinais para a vacinação da Covid-19, né? Porque eu acho que se perdeu um pouco, né? Hoje a população hoje desconhece, né? Aí eu Verdade. queria que você falasse um pouco hoje, como que está o esquema vacinal para a Covid? Olha, algum tempo atrás, Marlene, a gente já previa que a Covid-19 ia caminhar mais ou menos para um esquema de vacinação muito semelhante à gripe, Uhum, né? Que nós entenderíamos que haveria grupos mais vulneráveis, de maior risco, e que precisariam ser vacinados com maior periodicidade do que a população em geral. uhum, Diferente do passado, quando a gente tinha uma doença nova, onde ninguém tinha experimentado algum grau de imunidade, a Covid-19 era uma recomendação de vacinação para 100% da população. A partir dos 6 meses, todos tinham que tomar vacina, porque ela, de maneira indistinguível, atingia toda a população, a criança, o adolescente, o adulto, e com risco de formas graves. O que aconteceu com o passar do tempo é que um misto de exposição ao vírus, que muitos de nós que estão nos acompanhando aqui já teve 2 Covids. Muitos de nós que estão nos acompanhando, ou quase todos, já têm 2, 3, 4 doses de vacinas. Então, essa imunidade construída, fruto da exposição ao vírus e da imunização, transformou a doença numa doença mais leve. uhum, Ou seja, quem pega Covid hoje é muito diferente de pegar uma Covid em 2020. O risco de adoecimento, de hospitalização e morte é muito menor. Isso faz com que os países todos do mundo não recomendem mais a vacinação para 100% da população. Não faz mais sentido os governos comprarem vacina para todo mundo no uhum, mundo. Então a gente elenca grupos prioritários, aqueles que, mesmo tendo já experimentado doença, mesmo já tendo doses de vacina anteriores, continuam com risco maior de hospitalização.
são eles, os idosos, que pode ter 4, 5, 10 doses, pode ter tido, eles continuam frágeis pelo seu envelhecimento do seu sistema imunológico. As crianças que estão nascendo agora, que não experimentaram nem vacina e nem exposição ao vírus, são virgens de exposição imune ao vírus, e aqueles indivíduos que sabidamente têm uma baixa da sua imunidade, que tem câncer, porque toma um remédio imunossupressor, porque é um transplantado, porque vive com HIV, tem um diabetes. Essas pessoas não têm uma imunidade boa, então elas precisam ser reforçadas dessa vacina, e as gestantes. Então, esses grupos, aliás, muito semelhantes à da gripe, precisam ser vacinados com alguma periodicidade, porque uma lição que nós aprendemos é que a proteção das vacinas Covid não é longa. Passa 6 meses, 8 meses, você volta a ficar suscetível. Então, hoje o calendário de vacinal, desculpe esse preâmbulo todo, mas é para entender onde a gente quer chegar. Para quem hoje deve tomar a vacinação, são crianças menores de 5 anos, idosos acima de 60 anos de idade, grávidas, todos aqueles que têm doenças crônicas ou são imunocomprometidos, devem tomar 2 doses de vacina Covid com intervalo de 6 meses. Né? As crianças, uma única dose, mas nos outros grupos, 2 doses por ano com intervalo de 6 meses. Essa é a recomendação com a vacina mais atual disponível, que é a que a gente está utilizando agora no Ministério, a chamada XBB, né, que é a vacina da variante Ômicron mais atual. Por exemplo, uma pessoa que até agora nunca tomou nenhuma vacina da Covid-19. E ela agora acordou e falou assim: não, eu vou tomar uma vacina. Essa pessoa, ela pode tomar uma vacina agora, ela tem que tomar todas as doses, ou ela chega e só toma uma única dose? Ela toma uma única dose. A gente não conta mais as doses que você já tomou na vida. É que nem gripe. Você já Sim. tomou? Já tomei 7, já tomei 10, já tomei 20. Não importa quantas doses de gripe você já tomou no passado, você tem que tomar a gripe atual, que é a vacina que vai lhe proteger contra a variante que está circulando atualmente. Então, independente do número de doses do passado que você teve, você precisa da vacina de hoje, a vacina mais próxima de hoje. A gente ainda não tem uma agilidade na produção de uma vacina tão rápida como a gente tem para a gripe. Então, a gente consegue prever o vírus que vai circular no inverno, faz a vacina com antecedência, chega uma vacina em maio, abril, maio aqui no país, para o inverno que vai chegar. Com o Covid, a gente ainda corre um pouco atrás do vírus. Na hora que chega uma vacina, o vírus já está mudando um pouco, mas é isso que a gente busca, ter uma vacina a mais atualizada possível. Então, não façam mais contas de quantas doses de vacina. Mas já tomei 4, 5, preciso tomar a 7ª, 8ª. Não se conta mais vacinas feitas, se conta quando foi a sua última dose. Se você tem mais de 6 meses, mais de 1 ano, você precisa se vacinar. Agora, Renato, que nem hoje, você tem influenza, você tem dengue, você tem Vírus Covid. sincicial. E aí isso confunde muitos sintomas, É né? verdade. Como que as pessoas, qual que é a orientação que você dá para as pessoas conseguir entender um pouquinho, saber, olha, eu estou com Covid, eu estou com dengue, né? Ou sei lá, a influenza, É verdade. porque tudo se mistura, você já não sabe mais, né? Você fica naquela dúvida, né? Até ter a certeza ali absoluta, Tem né? toda a razão, Marlene. Esse é um grande desafio, porque essas chamadas síndromes gripais, a gente chama de uma síndrome gripal. Você está com tosse, está com febre, está com coriza, está com uma sensação de mal-estar. O que é isso? É influenza, é o vírus sincicial, que circula muito nessa época do ano, é o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19. Então, a primeira recomendação que a gente faz, Marlene, é independente do vírus que você esteja, com o quadro viral respiratório que você esteja, você tem que usar máscara. Sim. Essa é uma lição que a gente teria que ter aprendido e a gente, infelizmente, vê pouca gente usando máscara na rua. Será que ninguém está doente? Anda na Paulista e vê se alguém está de máscara. Meia dúzia. Entra no metrô, entra no transporte público. E muitos desses estão com sintomas respiratórios. Estão com febre, estão com tosse, estão com dor no corpo e estão indo trabalhar porque precisam trabalhar, porque precisam desenvolver suas atividades. Mas tínhamos que ter aprendido a usar máscara, independente se é Covid, se é gripe, se é qual que seja o vírus, porque você está transmitindo. Você é um potencial transmissor para os seus amigos do trabalho, para a sua família, para as pessoas que você gosta, para o desconhecido do transporte público que você está transmitindo. Então, essa é uma primeira lição. Claro que você vai procurar assistência médica quando você não está bem, né? Porque você começou com uma coriza hoje que você tem que sair testando todo mundo, não se justifica mais no cenário de hoje saber se uma dorzinha de garganta, uma coriza, uma pouca tosse vai levar a um serviço de saúde. Mas você tem que se proteger, a primeira providência. Diferente de se você é um portador, de um grupo de risco.
Se eu tenho 90 anos e comecei com febre e tosse, eu tenho que saber o que eu tenho. Tem tratamento precoce para esses grupos de risco para Covid, para influenza. Existem medicamentos que melhoram a evolução, que diminuem o risco de hospitalização. Então, adultos jovens, saudáveis, que não têm fator de risco, está com um sintoma respiratório, proteja-se, lave mãos, evite aglomeração, tenha ato cidadão de não sair espalhando a sua doença para os outros e, dentro do possível, se você se sentir mal, vá a um serviço de saúde. Se você faz parte de um grupo de risco, é um bebê pequeno, é uma gestante, é um idoso ou um imunocomprometido com sintomas respiratórios, você necessariamente precisa saber que doença você está desenvolvendo, porque isso pode ser a diferença entre você ter um desfecho melhor ou pior com tratamento adequado e rápido. A gente não ouve falar mais, ou se ouve assim muito distante, porque agora só se ouve falar do número de mortes por dengue. Hoje, qual o número atual, né, ou o número que é divulgado de mortes por Covid atualmente? A gente não dá tanta bola como deveria, né? Em janeiro, de janeiro até abril, os dados de maio ainda não saíram, de janeiro até abril, nós tivemos cerca de 200 mortes por semana por Covid-19. Marlene, um avião caindo por semana de mortos por Covid-19. Por semana. Nós estamos falando de 800 no mês, nós estamos falando de quase 10 mil mortes, se mantiver essa proporção ao longo do ano todo. Nenhuma outra doença infecciosa faz 10 mil vítimas por ano no país. Nenhuma outra doença infecciosa. A dengue, por exemplo, que nós estamos todos preocupados, e com razão, uma epidemia jamais vista, fez até agora 2.500 mortes, quase 3 mil mortes. Ou seja, muito menos do que a Covid ainda faz. Claro que nós já chegamos a ter 4 mil mortes por dia por Covid-19. Nós tínhamos dia que nós tivemos aqui em 2020, 4 mil mortes por dia durante a circulação da Gama lá em Manaus, da P1, aquela tragédia que a gente vivenciou. Hoje a situação é outra, mas longe de ser uma situação tranquila. E quem tem sido hoje os grupos que hospitalizam e morrem por Covid-19? Os idosos, as crianças pequenas e os imunocomprometidos. Esses respondem por 3/4 das hospitalizações por dengue, estão nesses grupos. Então é fundamental a gente lembrar, quem está nos ouvindo, se você tem mais de 60 anos de idade, se você tem um fator de risco, se você tem um câncer, se você é diabético, se você tem uma doença renal crônica, está em diálise, começou com sintomas respiratórios, precisa procurar um serviço de saúde, porque hoje há tratamento precoce de verdade, não aqueles que não funcionavam. Mas hoje a gente tem tratamento antivirais para Covid disponíveis no SUS, gratuitos. Se você inicia precocemente, o risco de agravamento fica muito menor. Então, nós temos hoje condições de diagnóstico e tratamento dessas condições. A Covid não foi embora, vai conviver conosco. E só para você ter uma ideia, se a gente tem cerca de 9 mil mortes por Covid no ano, gripe faz mais ou menos 1.000 mortes. Então, é mais ou menos 9 vezes mais em termos de hospitalização e morte por Covid do que por gripe, atualmente nesse cenário que a gente está vivenciando. E por que eu não tenho no país campanhas permanentes reforçando essa mensagem para esses grupos? Eu acho que falta, né? Eu acho que falta para a gripe, a gente está vendo uma adesão muito baixa. Eu acho que a gente teve uma certa fadiga da vacina. Essa é a leitura que eu faço, Marlene. Eu acho que a gente ficou tanto... Uma segunda, tem que tomar, essa agora chegou essa, agora a dose. Isso ficou tanto no imaginário, isso foi ao mesmo tempo que foi a nossa tábua de salvação da Covid-19, que a gente brigou tanto para ter vacina, as filas eram, os grupos disputavam quem vai começar primeiro a se vacinar. Depois de um tempo de tantas doses, acho que houve um relaxamento, não vou dizer natural, porque a gente não pode naturalizar isso, mas houve um relaxamento da estratégia de vacinação como algo de promoção de saúde. Nós precisamos reverter, precisamos virar essa chave. A gente precisa falar de... Você vê que a gente coloca a vacina de dengue para os adolescentes e a adesão fica lá em 30%, 40%. A gente tem uma vacina de HPV contra o câncer e a adesão está lá nas meninas de 60%. A gente tem vacina contra a gripe disponível e a adesão lá está 35%. Rio Grande do Sul, 35%, São Paulo não é diferente. 1/3 desses grupos de risco comparecem para se vacinar. E com Covid nós estamos com o mesmo cenário. Então eu acho que a gente precisa de comunicação. E não é aquela comunicação, olha, começou a campanha, compareça ao posto que do dia tal, você que tem mais de 60. É mostrar para as pessoas, ter uma comunicação empática. Olha, essa é a doença. Se você não ficar doente,
usar os nossos influenciadores digitais, usar os nossos jogadores de futebol, usar nossos artistas, sim, como a gente fez muito no passado, né? lógico. E uma das coisas que me preocupa é esses números de mortes, a gente acha ficar com uma situação assim que é normal, né? Normalizar, né? E aí normalizou, né? Vamos aceitar. A gente não pode aceitar, E não é né? só morte, né, Marlene? A gente não vacina só para evitar É morte. lógico, A é gente lógico. vacina para evitar dor, para evitar Sim, sofrimento, para evitar tudo, visita a serviço de tudo, emergência, para tudo. tomar remédio, para ficar Lógico. com sequela Sim, dessas doenças. sim, A Covid deixa a Covid longa, a Covid muitas lógico. vezes complica. É. Muitos dos que estão nos ouvindo aqui certamente conhecem alguém ou as próprias pessoas que tiveram Covid e Uhum. nunca mais recuperaram sua capacidade Sim, respiratória, sua capacidade intelectual, sim. sua memória, sua saúde mental, seu Uhum. olfato, É. né? Então, as sequelas da doença não param somente na fase aguda. Aham. Então, a gente vacina, mas hoje, se eu pegar Covid, dificilmente eu vou morrer. Claro, é possível que Sim. dificilmente você morra. Mas você Uhum. quer parar no hospital? Você quer transmitir para o seu pai uma doença? Você quer ter que tomar um antibiótico porque Uhum. complicou com uma pneumonia? Uhum. Faltar ao trabalho uma semana? As É. vacinas são para evitar tudo isso, dor e sofrimento. Lógico, lógico. Uma das coisas também que eu acho que é importante a gente falar é aquela coisa que fala assim, que associa muito a questão da Covid, que são os eventos cardiovasculares, né, a questão do AVC, da trombose. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né. O que a gente aprendeu com as vacinas da Covid é que existem algumas reações Uhum. raras das vacinas, reações mais graves, dor, febre local, isso Sim, é qualquer sim, vacina sim. acontece. Mas a gente aprendeu que as vacinas que têm a plataforma de vetor viral, eu estou falando de Janssen e AstraZeneca aqui no Brasil, Uhum. elas tinham um risco muito baixo de levar a alguns casos de trombose. Não é aquela trombose comum, é uma Uhum. trombose autoimune, diferente, em indivíduos predispostos, não era em qualquer um, mas que potencialmente podiam até ser graves. Então, nós tínhamos raros casos. Quando a gente tinha uma epidemia de Covid tão grande, com um monte de mortes, com um monte de tromboses pela própria Covid-19, claro que se justificava, a gente ia salvar muito mais vidas do que os efeitos colaterais, mesmo os mais graves, raros, poderiam acontecer. Num cenário onde a doença já mudou, onde a gente tem muito menos mortes, onde a Uhum. gente já dispõe com vacinas com fartura para não precisar usar todos para poder escolher qual vacina, as vacinas de vetor viral praticamente foram abandonadas. Então, o Brasil não usa mais vacina da AstraZeneca, o Brasil Uhum. não usa mais vacina da Janssen, nem os Estados Unidos, nem a Uhum. Europa, nem outro país, porque nós temos uma vacina hoje com um perfil de segurança melhor, com uma resposta imune melhor e Uhum. com menos reações. Então, essas tromboses que foram lá atrás reconhecidas como um dos efeitos raríssimos, eram muito raros perto do benefício que ela trazia em termos de proteção. Uhum. Hoje não se justifica mais. Então, os efeitos da trombose elas eram relacionados às vacinas de primeira geração. As vacinas que a gente utiliza hoje com Ômicron, as vacinas de novas variantes, não têm esse risco. Uhum. Importante deixar claro, as vacinas que a gente utiliza já nos últimos 2 anos, risco zero de trombose relacionadas à vacina. Renato, na sua opinião, quais foram os aprendizados que a pandemia deixou para nós? Acho que 2, Marlene. Eu acho que talvez sejam as 2 lições, se eu pudesse incluir. Eu já falei das máscaras, que eu acho que é um aprendizado que a gente deveria ter Uhum. tido, né, de Uhum. de solidariedade, de Sim, cidadania, que eu acho que a sim. gente precisa sempre reforçar. Mas eu acho que 2 aspectos que a gente precisa lembrar da pandemia. Um deles está relacionado às desigualdades do mundo, né? Como pandemias, como situações como essa acentuam as desigualdades. Então, enquanto nós tivemos que fechar as escolas, quem ficou sem alfabetização, quem ficou sem ensino à distância, quem ficou sem um computador, quem ficou sem a sua alimentação, sua segurança alimentar, foram as crianças pobres. Aham. Porque a criança rica tinha a sua comida dentro de casa, tinha a sua internet de qualidade, tinha seu professor particular ou sua escola dando aula. Uhum. Infelizmente, a gente teve um acometimento e um impacto desproporcional com as classes mais pobres. São justamente elas que tiveram maior mortalidade porque não tiveram acesso a serviços de saúde, não tiveram orientação, foram as últimas, muitas vezes, no planeta a receber vacinas, o primeiro mundo começou a ser vacinado. Uhum. Então, se a gente não inverter essa lógica, a gente vai estar nas futuras pandemias tratando de maneira desigual
E equidade significa dar mais para quem precisa mais e não dar igual para todo mundo. Então, essa eu acho que é uma lição que a gente escancarou aqui dentro do Brasil, as desigualdades, quando a gente viu as crianças sem escola e a gente brigou muito para que as escolas fossem reabertas, porque um impacto negativo na saúde das crianças, na saúde mental, na segurança alimentar, na violência doméstica. Teve adolescente, Marlene, que ficou 2 anos fora da escola, que nunca mais voltou a estudar. E nunca mais vai voltar a estudar. Porque ou ele saía para sobreviver, ele já estava numa situação limite para sustentar a sua família. Então, nós perdemos quase que uma geração, né, em termos disso, a gente tem que lutar para recuperar. E a segunda lição que eu acho que a gente talvez aprenda, deveria ter aprendido com a Covid-19, é a guerra da informação, a desinformação. A gente tinha, a Organização Mundial da Saúde já falava que as fake news, a hesitação vacinal era um fenômeno preocupante no mundo. E a gente não dava bola aqui no Brasil. Imagina, o brasileiro adora vacina, carnaval, futebol, a gente aqui confia na vacina. E a Covid-19 foi o campo fértil para os grupos anti-vacina prosperarem. Eles encontraram uma população com medo, eles encontraram vacinas novas e o oportunismo de falar que eu tenho uma solução diferente, que essa vacina não presta, a minha é melhor, a do outro é ruim, eu tenho um tratamento alternativo, a vacina é do presidente, a vacina é do governador, essa não vale, ele está querendo te matar. A proliferação de desinformação, que eu chamo de uma doença digitalmente transmissível, né? Você tem doença de transmissão respiratória, você tem doença de transmissão digital. Fez muitas vítimas. E até hoje faz. Isso respingou nas vacinas do calendário, respingou na confiança da população nas vacinas. Pilar fundamental de você ter um programa de vacinação de sucesso é a confiança. Se você não acredita, e não é confiança no produto, confiança na política pública que está colocando aquela vacina. Estão querendo dar aquela vacina, não deve ser coisa... Se você não acredita que isso é um bem social, que aquele governo está promovendo a você, você não adere na política de imunização. E a política de imunização do país sempre foi inclusiva. O maior programa de inclusão social que a gente teve no país nas últimas décadas foi a imunização. Gratuita para todos, universal, diminui a doença em todas as faixas etárias e na faixa socioeconômica. E nós estamos perdendo essa guerra da desinformação. Então, esses são dois aspectos, né, entre tantos que a gente tem na pandemia, que eu acho que impactaram as desigualdades e a desinformação. E isso é novo, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. Eu acho que a gente está conversando sobre isso, lado a lado, cast, falando de desinformação, e vocês que estão nos ouvindo, ter uma análise crítica sobre isso, eu acho que é um primeiro passo para a gente avançar nesse sentido. Renato, passou rápido, a gente queria horas falando aqui. Eu queria muito, Renato, que você deixasse aqui uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo agora, nesse momento, que se a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui sobre Covid-19, que você aproveitasse esse momento para falar e que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas, e essa importância das pessoas se cuidarem, né, e das pessoas lembrarem, né, que cada um tem que deixar o seu legado aqui, né, e essa coisa que você falou desse respeito pelo outro, da gente lembrar, né, dessa coisa de usar, né, a máscara, né, que sem dúvida. Eu acho que é um pequeno detalhe que faz tanta diferença, né, e o respeito pelo outro, e que é algo tão simples, né, e que a gente viu a diferença que fez durante, né, toda a pandemia, o momento que a gente ficou longe das pessoas, né, então eu queria que você usasse esses minutinhos aqui finais para deixar sua mensagem final. Primeiro, eu só tenho a agradecer, é um prazer, uma honra, viu, Marlene, estar com você pessoalmente, conversando no Lado a Lado Cast aqui. Eu acho que é um prazer muito grande. A gente se conheceu na pandemia. Exatamente. Acho que a pandemia, entre tantas coisas, trouxe a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e uniu pessoas que têm propósitos muito semelhantes, propósito de melhorar e transformar a realidade da saúde. Eu acho que a gente, como sociedade, nós temos que nos unir, e esse pacto, instituições públicas, instituições privadas, organizações sociais, sociedades científicas, ele é monstruoso na construção de um cenário de uma sociedade diferente.
Eu acho que a gente pode dividir o período da pandemia na era pré-vacinal e na era pós-vacinal. Antes das vacinas, é aquilo que você falou, a gente via nossos parentes de longe, a gente tinha medo de apertar botão de elevador, de tocar maçanetas, vivia esterilizando as coisas que a gente encostava, morrendo de medo, e muitos dos profissionais da saúde de nós trabalhávamos sem nenhuma dose de vacina, atendendo pessoas com Covid, muitas de enfermagem dando banho em pessoas com Covid, nos leitos de hospital, entubando, assistindo. Então, que isso não saia da memória, né? Que a gente lembrar que as vacinas foram um instrumento de prevenção, continuam sendo, e a gente pode falar de vacinas do passado, como foi o sarampo, como foram as meningites, como foi a coqueluche, as vacinas do presente, como é a coqueluche, como é a gripe, e as vacinas do futuro virão aí sempre como um instrumento e uma ferramenta de promoção de saúde do melhor custo-benefício. Nenhuma outra intervenção em saúde pública, nenhuma outra, traz tanto benefício no menor investimento como as vacinas fazem. As vacinas prolongam nossa expectativa de vida, nos fazem envelhecer com qualidade, diminui a mortalidade infantil, diminui as sequelas dessas doenças, evitam mortes. Então, como instrumento de promoção de saúde, depois de uma água potável, nenhuma outra intervenção teve tanto impacto como as vacinas têm. E fica o recado final para que a gente, obviamente, continue dando o valor que as vacinas têm. Eu acho que a gente não pode nunca deixar de entender que não há políticas públicas que queiram dizimar populações. As vacinas não vêm para fazer mal. As vacinas não são... Então, muito cuidado com a desinformação, porque é justamente nesse cenário que esses grupos atuam querendo minar a sua confiança nas vacinas, minar aquilo que a gente tem mais de investimento em saúde que nós podemos dar para nós e para as nossas famílias, para todos que a gente ama. Renato, muito obrigada. Gente, eu conheci o Renato Kfouri foi na pandemia e foi numa telinha. É verdade. E hoje eu conheço o Renato aqui. O Renato chegou aqui, eu dei um abraço, né? Todas as vezes que eu vejo o Renato, eu abraço o Renato. Forte, a minha. Sempre é uma emoção estar do lado do Renato, né? Todas as vezes que eu vejo o Renato, eu faço questão de abraçar o Renato, e é isso, né? Eu acho que é esse o presente que a vida nos dá, né, Renato? E é isso que a gente tem que valorizar. Então, eu gostaria muito de agradecer, Renato, agradecer você por nos ajudar a levar informação de qualidade, a orientar a todas as pessoas que seguem os nossos canais, a nos ajudar a cada dia a construir políticas públicas de verdade para esse país, e agradecer a quem nos acompanha nas nossas redes, quem está assistindo os nossos episódios aqui na nossa semana de imunização, e para vocês que continuem nos acompanhando aqui, o nosso Lado a Lado Cast, né? Então, continue aqui acompanhando nas nossas redes, no nosso portal, que é o ladoaladopela.vida.org.br, tem uma página com conteúdo só sobre imunização. Todo esse conteúdo é validado pela SBIM, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente tem cartilha, tem materiais, tem vídeos. Então, é um conteúdo assim de qualidade, e é isso que a gente preza, né? Informação de qualidade. E aí nós estamos no Instagram, tem no canal do YouTube, e é isso, gente. Nós estamos aqui para levar informação. E quando vocês tiverem dúvida, por favor, acessem as nossas páginas, ligue para a gente e vamos sempre buscar informação. Quando tiver dúvida, não leve informação adiante, cheque a informação e busque informação nesses canais. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.